Ora viva, bom dia, bem-vindo à edição segunda da semana do Manhã Girassol. Eu sou a Iracelma Arnaldo e comigo está uma vasta equipa que se desdobra dentro e fora das nossas instalações para fazer acontecer o matinal aqui na TV e também na Girassol FM. Por aqui estaremos até bem perto das 9 da manhã com informação diferenciada e diversificada. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. Disse há instantes que é uma vasta equipa que se desdobra dentro e fora das nossas instalações para fazer acontecer o matinal aqui na TV e também na Girassol FM, onde estaremos agora. Vamos ao encontro da Janete Meio-Dia e dos Rádio Ouvintes. E aí está, Janete Meio-Dia. Janete, bom dia. Bom dia com energia. Bom dia, Iracelma Arnaldo. Bom dia também ao telespectadores. Está tudo bem? Está tudo a 10 por 10 aqui, a 10 por 10. Estamos nos primeiros minutos desta edição de terça-feira do Manhã Girassol. Vocês entram agora para a segunda hora. Exatamente. Aqui estamos a 102.7. Sempre. E é exatamente neste momento que nos encontramos. E seguimos viagem até bem perto da hora 9 com as nossas múltiplas conexões. Exatamente. Vamos dobrar os dados, não é, Janete? Certamente. Meio-dia? Só largamos depois que cruzarmos a meta. Naturalmente. Está tudo a 10 por 10 por aí. Como vão as coisas? Vocês já começaram? Já têm muito para dizer aqui no Manhã Girassol, não é? Já interagimos bastante com os nossos ouvintes que estiveram aqui a interagir, a ligar para dizer-nos de onde nos falam, até onde chega a nossa boa vibe. Deixa-me aqui endireitar o meu cabelinho, pronto, sim. Está melhorzinho. Então, os nossos ouvintes ligaram para dizer... O cabelo teimoso. O cabelo teimoso. Um segundinho, com a vossa licença. Sim, por acaso. Tenha a honra, Janete Meio-Dia. Muito obrigada, está Leva o seu melhorzinho tempo. agora. Exatamente, então os nossos ouvintes dizem-nos de onde nos ouvem, até onde chega a nossa boa vibe. Estamos a receber ligações de diferentes partes da Angola, afinal nós estamos onde o ouvinte, o telespectador estão. Estamos na Zap, na DSTV, também no portal de notícias da Rede Girassol. Exato. Então não há razões para não estar ligado ao Bom Dia com Energia e ao Manhã Girassol. Também estamos nas plataformas digitais, afinal. E nós hoje vamos conversar um bocadinho com os nossos ouvintes sobre como preparar os filhos para receberem os irmãos mais novos. Opa! Exatamente. Interessante. Há Muito interessante. Há muitos irmãos mais velhos que ficam com alguns ciúmes dos mais novos. Vemos inclusive situações menos boas, algumas vezes até perigosas para os mais novinhos. Então vamos conversar com os nossos ouvintes como é que eles acham que se devem preparar as crianças para receberem as outras crianças. Mas existe preparação para tal? Parece que sim. Pronto, certamente que a ciência deverá dar algumas dicas, poderão não funcionar para todos, mas Para alguns, exatamente, há aqueles ciúmes, principalmente quando o mais velho ainda é muito pequeno. Exato. Quando tem por aí 1 ano e 5 meses, 3 meses, porque há aqueles pais que decidem fazer os filhos assim, escadinha, não é? Vamos assim dizer, não é? Com pouco espaço, exatamente, com pouco tempo, a diferença de idade entre o primeiro e o segundo. Então gera aí algum ciúme. E também fala-se de algum tratamento que acaba por ser necessário, exatamente para evitar aquelas doenças tradicionais, como... Não, o gipalo, não. O gipalo. Fala-se do gipalo, do UCE. Pois, do UCE, gipalo, só não sei quando é que a criança apanha um ou outro, porque uns tem que ver quando o pai pula a cerca e o outro tem que ver com a diferença de idade entre o mais novo e o que está aí a chegar, exatamente, não é? Pronto, muita coisa, a ciência também veio mudar o quadro, como por exemplo a amamentação dos meninos, quando a mãe acaba por engravidar mais cedo e ainda tem o filho a amamentar. Anteriormente era necessário separar o bebê da mãe. Exatamente. Hoje a ciência diz o contrário, que pode aí ficar, a mãe pode continuar a amamentar até a chegada do novo integrante da família. Tem que saber gerir. Exato, muita gestão, mas eu acho isso muito interessante, porque há pais que vão conversando com os filhos, não exatamente, é? Dizendo que vem aí um irmão mais novo, a
cegonha vai trazer um outro bebê, mas depois, com o passar do tempo, à medida que a barriga vai crescendo, a mãe vai esclarecendo ao pequeno o que é que está a acontecer com a mãe, aquela transformação toda, não é? Exatamente. Um processo bonito, delicado, e eu acho um tema bastante interessante, Janete. Exatamente. Mendia. Então é sobre isso que vamos conversar um bocadinho com os nossos ouvintes a partir da hora 7. Já estamos na hora 7. Normalmente reservamos a hora 6 para interagirmos com os ouvintes, saber de onde estão, de onde nos falam, como é que está o trânsito para os que já estão na via, e a partir da hora 7 conversamos sobre o tema do dia. Mas já há uma questão muito interessante. Aquelas mães que acabam por engravidar acidentalmente quando o bebê ainda é muito pequeno, 6 meses. Aí, como é que se faz essa preparação, Janete, meio-dia? Ainda estou a processar. A processar o acidentalmente, porque esta é uma coisa que gera muita conversa. Gera muita conversa. Como não, mas assim? eu vou colocar nesses termos, não é? Acidentalmente. Acaba por engravidar acidentalmente, E eu não acho é? que aí acaba sendo mais difícil, porque a própria mãe também não está preparada, provavelmente, para uma nova gravidez quando a criança tem apenas 6 meses. A menos que tenha sido planeada, o que eu acho que é muito difícil, mas pronto, são casos. Mas então vamos pedir aqui aos nossos ouvintes e também telespectadores, exatamente. Quem já passou por essa situação, por favor, partilhe connosco esta experiência, não é? Porque quem eventualmente está a viver isto Exato. e não está a conseguir lidar com esta realidade. Tem muita pressão, então, exatamente. Quem já passou pode aqui também partilhar, porque a pressão vem da família, em muitos casos, da própria sociedade. Exatamente. Então é necessário que quem já tenha vivido uma situação semelhante a esta que nós estamos aqui a falar, que ligue para nós, partilhe connosco, porque poderá servir de consolo para quem nesta altura não encontra respostas para uma situação semelhante. Uma situação difícil, pois, por exemplo, está a voltar agora da licença de maternidade, daqui a pouco vai ter que sair outra vez. Já viste, Janete? Muito interessante. Andamos também aqui para o campo laboral, exatamente, não é? Exato. Pronto, aquelas empresas também que não toleram muito essas coisas. Já começam a ficar aí com um pé atrás quanto à funcionária. Os chefes a dizerem, ninguém contrata mais senhora aqui. Olha, é um tema muito difícil. interessante que leva-nos a refletir sobre muitas outras questões, como estas que nós acabamos agora por mergulhar. Vai ser certamente uma manhã bastante interessante aí no Bom Dia com Energia. E fica aqui também o repto para os nossos telespectadores. Janete, por favor, reforce o número para os nossos telespectadores. Certamente vão querer também debitar aí as suas contribuições no Bom Dia com Energia. Como disse a Selma, se conhece, se passa por esta situação, se já passou, ligue para o 928 80 41 49 e partilhe connosco a sua história. Sim, porque também aquelas coisas, os filhos, há uma diferença muito grande. Às vezes a mãe acaba por engravidar e passa longos anos. Tem uns 10 anos. E depois a mãe anuncia a chegada de um novo integrante. O filho já está habituado a ser filho único. Filho único. Com todos os mimos, todos os privilégios. Vem um Porque uma criança muda a rotina de todos. Todos são chamados a contribuir. Exatamente. Então hoje, certamente, muitas contribuições nós vamos receber. O telefone toca nesta altura. Janete olhou para o lado. Há tempo, sim. Há tempo para uma ligação. Para colhermos também aqui as opiniões dos nossos rádio ouvintes. Bom dia com energia, quem está do outro lado? Aqui fala o senhor Yaya Garcia. Yaya Garcia, bom dia com energia, fala-nos de onde? Fala a partir aqui do Panguila. Muito bem, fala a partir do Panguila, está em casa ou está na via? Estou em casa. Muito bem. O programa. Está acompanhando? Bom dia com energia. Bom dia, senhor Yaya Garcia. E hoje quem está na regi também é o Yaya, né? Senhor Yaya? Sim. Pois disse que está a acompanhar o programa. Qual é a sua contribuição? Como é que se prepara o filho para receber o irmão mais novo? Opa! Perdemos a chamada do senhor Yaya Garcia. E foi o primeiro a fazer esta comunicação tripartida nesta terça-feira. Olha, Janete, infelizmente nós não temos mais tempo, vamos colocar um ponto e vírgula nestas nossas conexões, mas a qualquer momento eu regresso aí aos estúdios centrais da Girassol FM aqui na Camama para marcar presença e também ouvir as diferentes opiniões dos nossos
rádio ouvintes. Certamente. serão bem-vindos os nossos telespectadores também. Muito bem. Até já, Janete. Até já, Iracema Arnaldo. Bom dia com energia. Nós Foi assim o aqui nosso primeiro seguimos contacto com informação. Vai ser inaugurado hoje pelo Presidente da República aqui em Luanda o Data Center e Cloud Nacional. Avança uma nota do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, situado no município da Camama. O equipamento conta com 208 racks, adotou uma metodologia de utilização progressiva e é parte de uma estratégia nacional inclusiva, estruturada e contínua do Executivo e busca acelerar o processo de transformação digital em curso no país. Segundo o documento, o Data Center e Cloud Nacional terão impacto nos mais variados setores em que instituições e empresas públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, têm nesta infraestrutura as condições propícias e ideais para salvaguarda, acesso em tempo real dos dados. O Data Center e Cloud Nacional foi concebido para assegurar o armazenamento seguro e processamento de grandes volumes de dados governamentais, bem como a hospedagem de sistemas informáticos públicos e plataformas digitais do Estado, garantindo maior eficiência, fiabilidade e continuidade dos serviços, lê-se no documento. O equipamento prevê ainda a disponibilização de serviços tecnológicos a entidades privadas, contribuindo para o fortalecimento do ecossistema digital nacional. Com esta iniciativa, além de outros, o Executivo pretende reforçar a soberania digital, reduzir a dependência de infraestruturas externas e acelerar o desenvolvimento da economia digital, posicionando o país de forma mais competitiva no contexto tecnológico regional e global. Seguimos com outras. A violência contra mototaxistas na província da Huila preocupa a classe e as autoridades locais. Só no primeiro trimestre deste ano, 6 mototaxistas foram mortos e 19 motorizadas roubadas. Os mototaxistas da província da Huila manifestam preocupação com o aumento dos casos de violência contra a classe. Entre os crimes destacam-se homicídios, agressões e roubo de motorizadas. Na maioria dos casos, que ocorre geralmente à noite, os criminosos fazem-se passar por passageiros e solicitam corridas para locais isolados. Aí cometem as agressões e roubam as motorizadas, como relatam estas duas vítimas. Aí na Mapunda tem um bairro que fala nos Caboclo. Levei a cliente para lá. Ao voltar, encontrei 3 jovens assim com armas. Naquela deu curvar e foram me batendo assim na cabeça com a ponta da arma. Aquela madeira aí por trás da madeira, na cabeça. E aí desmaiei e só me espantei, estou no hospital, a moto foi. Tiraram daqui, um colega disse que tem 2 passageiros para gente levar, me chamou do outro lado da estrada. Então pensei que o colega, afinal, era também um dos bandidos. Chegaram aí atrás do Milênio e me bateram com o amortecedor e me partiram o braço e me levaram a moto. Como medida de prevenção, os profissionais deixaram de aceitar corridas para locais suspeitos e no período noturno. No meu ponto de vista, para trabalhar de noite não é necessário entrar no bairro. Não há necessidade mesmo. Temos que trabalhar só andando mesmo na rua, deixando nas estradas. Invito a entrar muito cedo, porque muito cedo quando acontece isso, não tem ninguém para te ajudar, porque é muito cedo. Agora, entre os 6h30, mais tarde às 7, mas é hora de largar 18, mais tarde às 19, porque se ceder, também não tens como fugir. Neste momento, o que aconselho nos colegas para se proteger? Trabalhar de noite é mesmo bom, mas não é bom. Para mim, a minha segurança, conforme já aconteceu comigo, eu trabalho das 6 às 18 horas, só para a segurança. O chefe do Departamento de Segurança Pública e Operações do Comando Provincial da Polícia, Eliseu Justo, considera a situação preocupante. No primeiro trimestre, 6 mototaxistas foram mortos e 19 motorizadas roubadas. Eliseu Justo garante que a polícia está a trabalhar para inverter o quadro. Os crimes de roubo de motorizada, este é o mais preocupante para nós, porque nos crimes de roubo de motorizada, ou seja, tem a envolvência, 90% dos casos estiveram envolvidas armas de fogo. Ou seja, os marginais para subtrair uma motorizada, em 90% dos casos estiveram envolvidas
portanto, armas de fogo, e também tivemos 6 casos em que terminaram com a vida do proprietário da motorizada. E, portanto, é um caso que preocupa, sim, o Comando Provincial da Huila. 10 meses depois da paralisação, os comboios do Caminho de Ferro de Luanda retomaram nesta segunda-feira a circulação na rota Estação do Bungo, Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. O primeiro dia ficou marcado por pouca adesão de passageiros. Depois de um período da interrupção, os comboios regulares de passageiros entre o Bungo e o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto voltaram a circular esta segunda-feira. Movimento tímido nas estações, com poucos passageiros a aderirem ao serviço no primeiro dia, numa circulação ferroviária que marca a reposição da mobilidade urbana. Voltamos à dinâmica anterior, com isso quer dizer que os comboios do Caminho de Ferro de Luanda retornaram hoje, segunda-feira, 27 de abril, ao serviço de transporte de passageiros para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, partindo não só dessa estação do Bungo, mas também das outras estações intermédias, como da estação dos Museques, a estação de Viana, a estação do Baia, todos com destino ao aeroporto. Dizer que quando eram 6 da manhã o comboio partiu daqui, naturalmente está reposta a circulação, está reposto o serviço. Ainda no dia 2 está previsto mais um comboio que sai dessa estação às 14 horas com destino à estação do aeroporto, e da estação do aeroporto temos o comboio de retorno a esta estação do Bungo por volta das 18 horas e 10 minutos. O Caminho de Ferro de Luanda garante que o processo de retoma será gradual, com ajustes operacionais à medida que a procura for aumentando. Nesta primeira fase, nós estamos apenas a fazer o serviço interestações, que compreende composições que levam passageiros daqui da estação do Bungo e tem paragens intermédias na estação dos Museques, na estação de Viana e na estação do Baia. É uma opção que a empresa teve em função também daquilo que é as obras que ainda decorrem para melhorar a segurança no tráfego das pessoas que têm a necessidade de fazer atravessamentos da linha férrea, e também melhorar a própria eficácia e eficiência da própria operação dos comboios. Tendo em conta esses equipamentos que estão a ser montados, muitos deles já concluídos e que já estão a ser usados, como as pedonagens, algumas pedonagens que foram ou montadas novas e outras que foram reconfiguradas e reconstruídas, já estão a ser utilizadas pelas populações, e o muro também de vedação em grande parte está erguido em grande parte do troço, o que já permite que essa operação seja feita de uma forma eficaz. Enquanto isso, os utentes podem continuar a contar com os mesmos custos de viagem, numa tentativa de manter o serviço acessível. Qualquer passageiro que queira ter acesso aos comboios para o aeroporto terá que se fazer à nova estação do Bungo, mesmo junto à antiga estação, mas na nova estação, onde vai ter acesso ao bilhete e poderá embarcar numa das plataformas para o aeroporto. São, como eu disse, 1.350 kwanzas, não diferente daquilo que estava estabelecido antes do cancelamento do serviço, e dizer também que o serviço vai sendo atualizado, informações para os passageiros poderão obtê-la por via dos canais oficiais do Caminho de Ferro de Luanda, que nas redes sociais, nas plataformas digitais, e naturalmente vamos melhorando aquilo que é, vamos assim dizer, o afinamento do processo. A esta altura, a expectativa é que nos próximos dias haja maior adesão por parte dos passageiros, com o regresso progressivo à rotina e a confiança no transporte ferroviário. Luanda conta desde ontem com o primeiro centro de neurodesenvolvimento público, localizado no Hospital Municipal dos Molevos. Só no primeiro trimestre deste ano, a referida unidade hospitalar atendeu mais de 200 crianças diagnosticadas com problemas de neurodesenvolvimento. O número de crianças com problemas de neurodesenvolvimento em Angola tem aumentado nos últimos anos. Atualmente, Luanda conta com vários centros privados para o tratamento destas crianças. Foi inaugurado nesta segunda-feira em Luanda
o primeiro Centro Público de Neurodesenvolvimento, denominado NCIPA, Núcleo de Sinalização e Intervenção das Perturbações do Neurodesenvolvimento. O diretor provincial da Saúde, Manuel Varela, avançou que mais de 200 crianças foram diagnosticadas com perturbações do neurodesenvolvimento. E pensamos que este núcleo vai ser o pontapé de saída para vários outros que possam surgir. Então, nós temos tido muitos casos relacionados a problemas de neurodesenvolvimento. Só para notar, durante o primeiro trimestre deste ano, tivemos mais de 200 casos de transtornos de comportamento, de atraso mental, transtornos psicológicos, sobretudo nas crianças. Após mais de uma década de espera por este tipo de serviço público, Luanda passa agora a contar com uma unidade especializada. O centro, localizado no Hospital Municipal dos Molevos, tem a capacidade para atender cerca de 10 crianças por dia. São 10 crianças diárias, divididas em dois horários, uma no período da manhã, o outro horário no período da tarde, 5 para cada horário, porque as terapias demoram muito tempo. São 1 a 2 horas por crianças que nós temos em terapia. O administrador dos Molevos, Euclides da Costa, declarou que a unidade está a serviço da população e vai ajudar a reduzir os custos para as famílias que não têm condições de suportar o tratamento. E hoje estamos a testemunhar aqui a aproximação desses serviços que muita falta faz para os nossos cidadãos, porque custa muito caro o tratamento deste tipo de doença ou deste tipo de terapia, e que hoje estamos a transformar praticamente tudo gratuito para que possamos então diminuir o peso financeiro ao nível das nossas famílias. Quem também abraçou e apadrinhou o projeto foi a cantora Iola Semedo. Mãe de uma criança atípica, destacou a importância da instituição para o apoio às famílias. Este centro que vai ser de atendimento totalmente gratuito, porque eu sei que é muito caro tratar de uma criança especial e não só. De coração, em nome de todas as mães que tenham crianças especiais, eu agradeço de coração e que sirva realmente de incentivo, de motivação para que nós possamos ter centros como este em todo o nosso território. Composto por 3 salas, numa primeira fase, o centro vai disponibilizar consultas de terapia da fala e do estímulo sensorial. E o Hospital Municipal dos Molevos, em Luanda, atendeu durante o fim de semana mais de 1.200 pacientes. A malária. Molevos atendeu mais de 1.000 utentes com diversas patologias. Atendemos nas 24 horas 1.200 casos. Tiveram estes utentes a frequentarem em vários diversos serviços. A malária predominou, depois o AVC. Também temos os casos de traumatismos que ocorrem devido aos acidentes de viação. Tivemos num total de 120 casos. Também a maternidade tivemos 70 partos, dos quais 7 foram cesarianas. Durante este período, o maior destaque vai para as vítimas de acidentes de viação, com o registro de cerca de 120 casos. O banco de urgências está assim agitado, principalmente dos casos dos traumatismos que temos registrados, não é? Por atropelamento, também acidente de viação. Tivemos num total de 120 casos. Já no Hospital Materno Infantil Mãe Jacinta Paulino, no município de Viana, foram atendidas mais de 800 crianças com diversas patologias. O Hospital Mãe Jacinta Paulina, dizer que nas 72 horas esteve calmo ou ligeiramente calmo, no que diz respeito ao fluxo de pacientes, mas, no entanto, dizer que ainda assim tivemos como uma média de atendimento naquilo que são as urgências de 842 pacientes. As idades compreendiam dali dos latentes, com as sepsis neonatal, e também DDAs, mas que estão fora daquilo que é o âmbito de qualquer suspeita de cólera, apenas DDAs simples, e também algumas malárias. A diretora de enfermagem Lloyd Cadete manifestou preocupação com o estado de alguns recém-nascidos, sobretudo devido ao tratamento inadequado
do coito umbilical. Os recém-nascidos, como sabemos, o coito umbilical deve ser tratado de forma científica, né? Que é utilizar o álcool a 70%. Infelizmente, e por alguma cultura que nós temos, alguns mitos ainda dentro das famílias, então esse coito umbilical, normalmente eles tratam com outras coisas, que é o sal, o óleo, a saliva, o barro. Então, em menos de 72 horas, a sepsis neonatal tende a instalar-se. Então, esta infecção vem trazer estas crianças outra vez ao hospital. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, representa Angola na reunião regional da Cimeira Mundial da Saúde 2026, que decorre até amanhã em Nairobi, no Quênia. Em comunicado, o Ministério informa que a participação de Angola no fórum constitui uma oportunidade estratégica para evidenciar os avanços do país na reforma do Sistema Nacional de Saúde, com destaque para o investimento na formação de profissionais, a expansão da atenção primária e o reforço da resposta às principais doenças. A Ministra deverá intervir em sessões de alto nível e manter reuniões bilaterais com parceiros internacionais com vista ao reforço da cooperação técnica, mobilização de investimentos e consolidação do compromisso do país com a agenda global da saúde. Com esta deslocação, Angola reafirma o seu compromisso com a cobertura universal de saúde e com o fortalecimento de sistemas resilientes, inclusivos e sustentáveis, alinhados às prioridades do continente africano e aos desafios globais emergentes. A cúpula afirma-se como uma das mais relevantes plataformas globais de diálogo estratégico em saúde, reunindo líderes políticos, especialistas, instituições académicas, parceiros multilaterais e representantes da sociedade civil de mais de 50 países. 7h28, vamos à rua pela primeira vez para sabermos como despertou a cidade de capital. Estamos com Simão João hoje. Simão, muito bom dia. Sei que estás na fronteira entre a Pedro de Castro Vanduna e Loi e também a Avenida Fidel Castro, mas diga-nos, meu colega, como está o movimento rodoviário neste exato momento? Olá, Iracelma, bom dia aos nossos telespectadores que por esta altura já estão conectados ao Manhã Girassol. De facto, estamos aqui na fronteira entre a Fidel Castro e também a Pedro de Castro Vanduna e Loi para dar a ver como está o movimento rodoviário por esta altura e dar-lhe nota que neste exato momento dos veículos que vão vindo da zona dos Ramires e ter a entrada aqui para a Via Expressa, está facilitado por esta altura o trânsito automóvel para quem vai pegar a Fidel Castro, não há problemas das viaturas que estão a sair da zona dos Ramires, fazem o contorno aqui para pegar então a Fidel Castro e seguir viagem até ao 11 de novembro, por exemplo. No sentido inverso de quem está a sair da Via Expresso, pedir aqui ao Miguel Suame que dê esta imagem, esta fotografia, como está o movimento rodoviário por esta altura e vê-se aqui claramente que o trânsito já está apertado, sobretudo para quem está a sair então da Pedro de Castro, ou seja, da Fidel Castro, para entrar então na Estrada Nacional 100 em direção até o Futungo. Não está fácil sair aqui da Via Expressa para pegar o outro lado da estrada, porque por esta altura já há um engarrafamento, digamos que considerável, muito apertado por esta altura. Miguel Suame, dê agora a imagem de como está para quem vai já pegar aqui a Estrada Nacional 100 em direção à zona do Futungo e vê-se Iracelma que também está literalmente parado o tráfego por esta altura, muito complicado neste exato momento fazer o trânsito aqui nas imediações então do Benfica, saída da Via Expressa em direção ao centro da cidade, mas vão encontrar este obstáculo por esta altura. O trânsito está, digamos que parado, o anda para anda, muito complicado por esta altura fazer então o trânsito, ou seja, está caótico, não é recomendável
favorável. Quem estiver a vir da Via Expresso, melhor é que pega um outro sentido, no sentido de que de facto não encontre este embaraço, porque vai ficar aí cerca de 4 a 5 minutos parado neste engarrafamento e fica então complicada a vida para o pacato cidadão que por esta altura corre em direção até ao seu local de serviço. Olhar também para o ponto em que quem está a sair já da zona do Futungo em direção aqui à zona do Benfica, vê-se claramente que não há constrangimento nenhum, circulam numa linda calma, sem problemas nenhum, as viaturas que por esta altura vão em direção, por exemplo, à zona dos Ramiros, ou fazer o contorno para então poder pegar novamente a Via Expressa. No sentido de quem está a vir dos Ramiros, tal como disse logo ao início, não há problemas. O que nós notamos também aqui é a presença dos agentes da ordem pública, no sentido de facto com que não haja também aqui a venda ambulante. Normalmente por volta das 5, 6 horas da manhã, vê-se aqui concentrado muita gente a fazer então o comércio ambulante, e aqui está nesta altura parado com a viatura da ordem pública para que este troço possa então estar completamente favorável, quer para os cidadãos que fazem a travessia, quer também para os automobilistas que circulam neste sentido, no caso de quem está a vir dos Ramiros em direção aqui à zona do Benfica. Então, Iracelma, este foi o nosso primeiro apontamento e, claro está, vamos fazer um ponto e vírgula e voltar num outro ponto, a partir aqui da cidade de Luanda, para dar a ver como está o movimento rodoviário na capital. Até já. Já, Simão João, e vamos aguardar por ti no outro ponto. Por agora temos informação sobre a previsão do tempo. Começamos no Sumbe, província do Coisa Sul, que tem previsão de um dia com trovoadas em partes da zona. E as temperaturas para hoje vão oscilar entre 25 graus de mínima, 29 de máxima, umidade de 82%. Ainda latando, a previsão é de um dia com chuva ligeira. A temperatura mínima prevista para hoje é de 20 graus e a máxima de 32, umidade de 75%. É o primeiro intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Regresse connosco porque eu tenho outras para lhe contar no próximo bloco. Até já! E já estamos de volta para mais um bloco do Manhã Girassol. É tempo para conferirmos as manchetes dos jornais nacionais e internacionais. E vamos começar esta ronda no portal da Casa. O Gira Notícias, que titula Adão de Almeida defende a preservação da paz e estabilidade. O presidente da Assembleia Nacional discursava numa sessão solene na Assembleia da República de Moçambique. Parlamentos de Angola e Moçambique assinam um programa de cooperação. Angolanos não foram afetados pelos atos de violência na África do Sul, também no Gira Notícias. O Jornal de Angola titula Cimeira Mundial discute melhoria do sistema sanitário em África. Angola defende produção local de vacinas para reforma da saúde. Reafirmação do aprofundamento da cooperação. Presidente João Lourenço escreve ao homólogo dos Emirados Árabes Unidos. Ainda na primeira página do Jornal de Angola, retoma da circulação do comboio. Viagens da Baixa para o novo aeroporto estão mais facilitadas. O País, o jornal que tem tudo, escreve: Presidente da República inaugura data center e cloud do governo em Luanda. Em Cabinda, deputados fiscalizam ações sobre proteção social de militares e antigos combatentes. Conferência Internacional PGR defende instituições fortes para a consolidação da justiça administrativa, também na primeira página do jornal O País, que escreve 1º de agosto e Sporting de Luanda decidem apuramento para a final do Unitel Basket. O País, agora em Moçambique, estampa 5 mortos após rumores de atrofiamento de órgãos em Nampula e Zambésia. Clonagem de contas no WhatsApp expõe vulnerabilidades e levanta alerta nacional. Moçambique e Angola assinam um programa político de cooperação para biênio 2026-2028.
Estamos agora na imprensa portuguesa, na primeira página do Público, que traz em destaque 3.000 crianças e jovens vivem em condições insalubres ou sem abrigo. 2 meses de guerra. Estados Unidos analisam proposta do Irão para reabrir Hormuz. Jorge Moreira da Silva alerta para a fome. A natureza não espera pela diplomacia. Com números, vamos seguir com a Economia do Dia. A economia que comanda as nossas vidas. A circulação de comboios de passageiros com destino ao Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto foi retomada esta segunda-feira, 27, cerca de 10 meses após a suspensão do serviço. O primeiro comboio partiu da estação do Bungo, na zona baixa de Luanda, por volta das 7h30, com destino à estação do Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, na província do Icolo e Bengo, informou em comunicado o Caminho de Ferro de Luanda. No documento, o CFL refere que o novo horário resulta de um plano técnico operacional estruturado. Nesta fase inicial, estão previstos apenas serviços interestação com paragens no Bungo, Moceques, Viana, Bahia e Aeroporto Internacional Antônio Agostinho Neto. Ainda assim, segundo o CFL, persistem limitações no serviço. Passageiros que cheguem ao novo aeroporto após as 18 horas terão de recorrer a meios alternativos de transporte, uma vez que o último comboio com destino a Luanda parte às 18h10. O país gastou no primeiro trimestre deste ano 817 milhões de dólares com a importação de combustíveis. Foram importados 1.022.000 toneladas métricas. Os dados foram avançados nesta segunda-feira pelo Instituto Regulador de Derivados de Petróleo. Das quantidades adquiridas, houve uma redução de 23%, segundo Luís Fernandes, diretor-geral do Instituto Regulador de Derivados de Petróleo. Como nós estamos habituados a ver, há um abrandamento na atividade econômica no início de cada ano. Durante o último trimestre do ano anterior, há um incremento para salvaguardar que, na fase final do ano, em que há um maior consumo, tenhamos estoques suficientes. Acontece que no ano seguinte, grande parte da importação é deduzida do estoque já existente e também porque há um abrandamento, como eu fiz referência, da atividade econômica. O Estado vai investir 6,51 mil milhões de kwanzas, cerca de 7,1 milhões de dólares, para a aquisição de 6 viaturas de combate a incêndios, no quadro do processo de certificação operacional de aeroportos nas províncias da Huila, Benguela e Namibe. A despesa para a aquisição dos meios foi autorizada em despacho presidencial. Trata-se de um leque de viaturas modelo Super Dragon 8x8, com características em conformidade com os padrões internacionais como condição de certificação operacional de aeroportos, realça o despacho presidencial número 149/26 de 24 de abril. Estes meios serão adquiridos através de procedimento de contratação simplificada, com cada província a receber 2 viaturas. Os orçamentos estão divididos em 3 tranches, sendo 1,52 mil milhões de kwanzas para a compra dos equipamentos para o aeroporto da Munkanka, na Huila, e 1,20 mil milhões para o aeroporto Paulo Teixeira Jorge, em Benguela, e 3,78 mil milhões para o aeroporto do Namibe. Depois dos 250 milhões de dólares disponibilizados pelo Estado em 2022,
junta-se agora a uma adenda que vale 36,7 milhões de dólares para as obras no Aeroporto Internacional de Cabinda. A nova despesa foi autorizada pelo Presidente da República, João Lourenço. Segundo o despacho presidencial, foi constatada a necessidade de realização de diversos trabalhos complementares e adicionais não previstos na empreitada contratada, nomeadamente a construção de um terminal de passageiros com maior área de construção que permita a segregação dos embarques e desembarques domésticos e internacionais. No documento é defendido que é também necessário um maior pátio de estacionamento de aeronaves, o reforço e o tratamento geotécnico da pista de pouso e de colagem, uma adutora para o abastecimento de água e a ampliação da execução de vedação perimetral reforçada, adequada às exigências de segurança aeroportuária. Quanto às taxas de câmbio do Banco Nacional de Angola, o dólar está fixado em 913,116, o euro 1072,820. Já o ZAR, rand sul-africano, em 55,421. A taxa de inflação está situada nos 12,42%, a taxa BNA 17,5%. Relativamente a outras taxas, como por exemplo a cedência de liquidez, taxa que o Banco Central cobra aos bancos para lhes emprestar dinheiro, está fixada em 18,5%, e a taxa de absorção de liquidez, taxa de juro que os bancos recebem quando depositam fundos no Banco Central, esta está fixada em 16,5%. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta segunda-feira em queda. Às 10 horas de Luanda, o Brent, referência para as exportações angolanas, estava a ser negociado no mercado internacional aos $101 por barril, menos $4 do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue com excedente de $40 acima do valor estimado no Orçamento Geral do Estado angolano 2026. Noutras commodities, às 12 horas desta segunda-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $467, mais $4 do valor negociado no último fecho, 425 mil kwanzas, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.467, menos $77 do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.719, uma queda de $22 do valor negociado na última cotação, e o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $582, o mesmo valor negociado na última sessão. Continuamos a informá-lo no Manhã Girassol. Em alguns mercados de Luanda, o preço do arroz registrou uma ligeira redução ao longo do mês que está prestes a terminar. A expectativa dos munícipes ouvidos pela Girassol é de que os preços de outros produtos essenciais sigam a mesma tendência. A redução já é notada nos mercados e estabelecimentos comerciais, onde compradores reconhecem a descida e manifestam expectativas de que outros produtos essenciais sigam a mesma tendência. Os preços dos produtos da cesta básica, de um tempo a esta parte, tenho notado que está a reduzir gradualmente. Espero que também os preços mantenham, né? Porque nós estamos numa fase pré-eleitoral, não sabemos se depois dessa fase passar os preços podem vir a disparar, porque nós já passamos por essa situação. Uma vez nós estamos a dormir com um preço e amanhã acordamos com outro preço. Você pode esse mês do dia 1 até no dia 6, ainda estava nesse preço de 21 mil. Mas a partir do dia 6 para frente, baixamos, vamos até já saída, porque não tínhamos saída mesmo desses arroz, estava muito caro. Apesar da queda do preço do arroz, outros produtos apresentam comportamentos diferentes. O ovo, por exemplo, registrou uma ligeira descida
ao passar dos cerca de 5.000 kwanzas para os 4.900 kwanzas. Por outro lado, os produtos frescos, como carne e peixe, continuam a registrar aumentos, o que preocupa, sobretudo as donas de casa, que dizem enfrentar dificuldades para manter a alimentação regular das famílias. Alguns frescos mantêm, mas alguns subiu. Como o peixe está nos 50, nos 40. Sim, uma caixa de pescada associamos a 40 mil. A caixa está 40 mil. Fizemos sócia. Tipo, se no momento, independentemente, eu, pelo menos, das minhas possibilidades, eu não tenho marido, sou solteira, pelo menos das minhas possibilidades, posso gastar uns 60 mil. 60 mil, às vezes, você pode ter, só vai fazer sócia de arroz, vai comprar uma caixa de massa, vai fazer um bocado de sócia. Fazer sócia de concha, bocado, vai assustar que o dinheiro acabou. Mas a comida não chega nem um mês, está a minha comida. Algumas famílias afirmam gastar mais de 50 mil kwanzas apenas em alimentação. Há pessoas ainda que ganham hoje 50 mil kwanza. É uma lástima. 50 mil kwanza. Vai as necessidades de casa, tem que pagar luz, pagar a água, pagar o arrendamento da sua própria casa onde você vive. Depois vai mais a escola, que é das crianças. É um bicho de sete cabeças. E para já, apelo mesmo, vai diretamente para o nosso governo, que haja mais fiscalização. E quando eles tiverem que fiscalizem, não conversam só com o gerente, depois ficam num canto, de pé para mão, está tudo aí acertado e nada vem, água não vai. Para além do arroz, não, estava a supor tipo que o óleo baixou, mas o óleo ainda não baixou nem a massa. As coisas estão mesmo muito puxadas, tem que baixar ainda mais. Pesa, porque o dinheiro não chega. Você vai achar que o dinheiro vai chegar quando você vai ao mercado, enquanto as coisas ainda estão mais caras ainda. Consumidores em Luanda defendem que a redução do preço do arroz seja acompanhada por outros produtos essenciais, de forma a aliviar a pressão sobre o orçamento familiar. O país gastou no primeiro trimestre do ano em curso 817 milhões de dólares com a importação de combustíveis. Foram importados 1.022.000 toneladas métricas. Os dados são do Instituto Regulador de Derivados de Petróleo, que apresentou nesta segunda-feira o desempenho do setor referente ao período em referência. Estas quantidades de combustíveis adquiridas durante o primeiro trimestre deste ano representam uma redução de 23% em relação ao trimestre anterior. As razões desta redução são justificadas pelo abrandamento da atividade econômica, como refere Luís Fernandes, diretor-geral do Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo. Estamos habituados a ver há um abrandamento na atividade econômica no início de cada ano. Durante o último trimestre do ano anterior, há um incremento para salvaguardar que, na fase final do ano, em que há um maior consumo, tenhamos estoques suficientes. Acontece que no ano seguinte, grande parte da importação é deduzida do estoque já existente e também porque há um abrandamento, como eu fiz referência, da atividade econômica. O primeiro trimestre de 2027 mostrou capacidade de atendimento ao consumo doméstico, com a venda de refinados em mais de 1 milhão de toneladas métricas. 85% do combustível gasto pelos angolanos foi importado, segundo Edson Pongolola, diretor de Planeamento e Gestão da Sonangol EP. O balanço do primeiro trimestre mostrou a capacidade de atendimento aos consumos domésticos, com a venda de refinados que ultrapassou 1 milhão de toneladas métricas, em resposta àquilo que é o perfil do consumo doméstico. Um exercício atendido por aquisição de produtos produzidos localmente pela refinaria de Luanda no primeiro mês do ano, atendendo que os outros 2 meses esteve paralisada para manutenção, quer dizer que o diferencial foi atendido com a importação de refinados, num grosso de cerca de 85%. Apesar de ter sido um período positivo em termos de atividade do setor de derivados do petróleo, para o segundo trimestre as empresas começam a perspectivar os impactos da guerra no Médio Oriente, como salientam Edson Pongolola e Alice Simões, esta última da Sonangalp. Vamos ter que certamente no segundo trimestre
No primeiro trimestre foi uma questão do risco iminente, mas devo dizer que o facto de termos conseguido atender o mercado doméstico prova que as nossas fontes de aquisição continuam estáveis, mas que o segundo trimestre provavelmente apresenta-se com maior risco, principalmente por causa do fator custo de aquisição do produto. Agora, o mês de abril, acredito que já começaremos a sentir provavelmente aqui alguma falta de disponibilidade de combustível, né? No primeiro trimestre, conforme os resultados que foram apresentados pelas diferentes equipas, houve uma redução face ao trimestre anterior, que tem sido normal, porque geralmente o quarto trimestre tem sido aqui um trimestre com um volume bastante mais elevado, comparativamente com o primeiro trimestre de 2026. O país gastou no primeiro trimestre deste ano 817 milhões de dólares com a importação de derivados de petróleo. Foram importados 1 milhão e 22 mil toneladas métricas para o consumo interno. O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás manifesta a preocupação com a venda ilegal de ouro e anunciou que estão em curso medidas que visam pôr fim a estas práticas ilegais no país. O pronunciamento foi feito durante a jornada alusiva ao Dia do Trabalhador Mineiro, que ficou marcada pela realização de várias atividades e a materialização de projetos sociais. O Dia do Trabalhador Mineiro angolano é uma efeméride anual que serve para destacar a importância estratégica do setor de recursos minerais no âmbito do desenvolvimento econômico e social do país. Neste contexto, o Mirempete promoveu de 15 a 27 de abril, em algumas províncias do país, atividades de caráter técnico-científico, desportivas, culturais e recreativas. Entretanto, deste período, o ministro Diamantino de Azevedo fez um balanço positivo da jornada, mas sem deixar de olhar com preocupação para o garimpo de ouro no país. O governante garantiu que medidas estão a ser tomadas para a redução desta prática ilegal. Efetivamente, nós temos no nosso país atividade ilegal de ouro e de diamante, é verdade, não podemos escamotear isso. Também é verdade que temos tomado medidas pedagógicas, coercivas também, para diminuir esse fenómeno. E, como eu disse, é um processo em que estamos envolvidos e a tentar resolver isso com várias medidas, até porque também temos que olhar para a criação de mais emprego nas zonas rurais, temos que olhar para medidas até de imigração ilegal, porque também temos muitos estrangeiros a fazer essa atividade, que é uma atividade econômica ilegal. Por outro lado, o responsável destacou que a atividade de produção de ouro é um risco. Já quanto à produção de ouro, ela é relativamente recente após a nossa independência. Ainda é uma atividade de pouca monta, mas nós estamos a trabalhar para o aumento da produção. E, como eu disse, a atividade mineira é uma atividade de alto risco na fase da prospecção, de intensidade de capital e que precisa de prazos longos para a maturação dos investimentos. Na atividade mineira é preciso ter em conta isso e ter muita paciência para podermos chegar a atingir níveis de produção maior. A par desta questão, Diamantino de Azevedo realçou a formalização da nova operadora no setor diamantífero, a Sociedade Mineira do Chire, situada na província da Lunda Sul, como um marco ao longo deste período de celebração. A Sociedade Mineira do Chire é resultado da transformação da associação em participação entre a Rio Tinto e a Indiama, que já existia desde há uns anos para cá e já está em franco desenvolvimento. Neste momento, o projeto Chire já está na parte final da prospecção, na amostragem de grande volume. Então, daqui a um tempo, iniciará a produção efetiva da mina. O ministro realçou ainda a evolução do setor a nível local. Nós tínhamos em 2017 apenas uma fábrica de lapidação. Criamos o Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo. Hoje temos cerca de 9 fábricas e vamos inaugurando mais fábricas. Aí vamos lapidando os nossos diamantes, mas alguns continuam a ser, ou uma boa parte continua a ser exportada em bruto ainda. Nós temos que nos relacionar com o mundo. Começamos o ano passado a produzir cobre, estamos a exportar ainda após do beneficiamento. Queremos no futuro, quando tivermos mais massa crítica, também passar a fazer produtos intermediários do cobre e assim sucessivamente. As jornadas técnicas e científicas alusivas ao Dia do Trabalhador Mineiro
foram realizadas sob o lema Minerar com Consciência, preservar para as próximas gerações. O Ministro da Agricultura e Florestas defendeu a necessidade do reforço das políticas de proteção ambiental no país, ao destacar as concessões florestais e a exploração de créditos de carbono como instrumentos fundamentais para garantir o desenvolvimento sustentável. Isaac dos Anjos falava nesta segunda-feira na abertura do seminário dedicado às concessões florestais e à exploração de créditos de carbono que decorreu em Luanda. O ministro considerou ser obrigação do Estado criar políticas eficazes de proteção e preservação dos recursos florestais alinhados com respeito pelos direitos das gerações presentes e futuras. No que diz respeito aos créditos de carbono, Isaac dos Anjos explicou que este mecanismo surge como uma resposta global para equilibrar as emissões de dióxido de carbono, de modo a contribuir para mitigar os efeitos das alterações climáticas. O governante defendeu, no entanto, que o mecanismo da concessão florestal vai permitir melhor controlo e monitoramento das áreas florestais. Tem que fazer um inventário florestal dessa área. Como isso é muito caro, fazer-se o inventário florestal e leva muito tempo, estamos a orientar para que uma concessão florestal seja ela subdividida em lotes de exploração anual. Se a concessão for dividida em 5 lotes, ela tem um espaço de validade de 5 anos. Portanto, ela começa no número 1, no primeiro ano, até o número 5, no 5º ano. Isso dá tempo de regeneração do lote do número 1, ao cabo de 4 anos. Então podemos ter, de um lado, a exploração para a utilização imediata e do outro a reposição. E as concessões vão funcionar desta maneira. Em vez de nós darmos a dar a licença como era tradicional, vamos passar a fazer uma concessão para um período de 5 anos e assim faz-se o monitoramento. Por essa via das concessões vamos regular. Quanto à exploração ilegal de madeira no país, o ministro garantiu que, pela via das concessões, haverá maior forma de regular. Enquanto essa tutela esteve no Ministério da Agricultura, os fiscais florestais desempenhavam esse papel no IDF. Ao criar-se o Ministério do Ambiente, deslocamos uma parte das nossas competências para o Ministério do Ambiente e temos que confessar que a parte da fiscalização ficou um pouco fragilizada. Vamos recuperar essa fiscalização. No dia 5 do próximo mês, vamos abrir o ano florestal no IGE. Lá estaremos para dar novas ideias e orientações. O nosso propósito é forçar o agente das madeiras a fazer a transformação no país. O seminário dedicado às concessões florestais que decorreu nesta segunda-feira em Luanda serviu para reforçar o compromisso do Executivo com políticas ambientais mais robustas num contexto em que as questões climáticas ganham cada vez mais relevância a nível global. O tempo, no Manhã Girassol, começamos em Malange, que tem previsão de um dia com trovoadas em partes da zona. As temperaturas vão oscilar entre 18 graus de mínima, 29 de máxima, umidade de 72%. Em Sauri, uma previsão é de um dia parcialmente soalheiro. As temperaturas para hoje, 17 graus de mínima, 30 de máxima, umidade de 62%. É tempo para mais um intervalo aqui no Manhã Girassol. Eu regresso a seguir. Até já. Oito horas e 5 minutos, estamos de volta para mais um bloco do Manhã Girassol e vamos seguir para Girassol FM para termos a nossa segunda conexão nesta segunda edição da semana do Manhã Girassol. Vamos estar novamente com a Janete Meio-Dia. Janete, bom dia. Está no Glace. Bom dia com a energia, seu Arnaldo. Está tudo bem? Está tudo a 10 por 10? Está tudo a 10 por 10, a 102.7 também. Sempre, sempre. Muitas contribuições. Certamente, muitas contribuições. O que é que os nossos radiovintes estão a falar sobre este tema? A preparação do mais novo, do filho mais velho, para a recepção do novo integrante da família. As opiniões vão divergindo. Alguns acreditam que fazer preparação para receber o irmão mais novo é coisa de rico.
dizem os nossos ouvintes. Os ouvintes disseram, nós os pobres não fazemos isso. A partir do momento em que o filho começa a ver alguma diferença na mãe, ele já sabe que está a vir o irmão. E eu pergunto ao ouvinte, como é que uma criança de 1 ano, por exemplo, vai chegar à conclusão de que a barriga da mãe cresceu porque tem um irmão mais novo? Muito bem. Os nossos ouvintes dizem, os nossos pais nunca nos prepararam, recebemos assim e pronto. Entretanto, outros também afirmam que é importante, antes mesmo de engravidar, já medir assim a pulsação da criança. Saber o que é que ele acharia de ter um irmão, o que é que acha de ter uma pessoa para partilhar as coisas em casa. Então, a partir daquele momento, se concordar, ótimo. Se mostrar resistência, aí começa o trabalho de sensibilização. Mas o filho também já apresenta resistência, meu Deus. Sim. Algumas crianças, não, eu não quero, porque têm receio de partilhar os brinquedos, por exemplo, têm receio de não ter atenção, mas isto eu penso que acontece um bocadinho mais com os que já têm alguma consciência, né? Porque uma criança de 1 ano e 6 meses, penso que não tem Mas aqueles até que já têm assim alguma consciência acabam por pedir sempre um irmão porque se sentem isolados. Alguns são mais difíceis. Na escola, ao verem o colega com os irmãos, porque é aquelas situações em que os irmãos são matriculados num único colégio. Sim, sim. E depois, a dada altura, o mais novo vai à sala do mais velho só para cumprimentar. Aquela coisa de criança, não é? Sim. E quem não tem um irmão não fica assim um pouquinho triste porque não sabe o que é isto, não é? Não vai poder experimentar o abraço de um irmão. E quando chega a casa faz uma pressão ao pai ou à mãe. Então, o meu irmão, quando é que vem? Exatamente. Há estas situações também, mas há outras, tal como disseste, Janete, meio-dia, daqueles que não querem partilhar a mãe nem os brinquedos, nem o carinho, o colo. Por isso é que dizem que os nossos ouvintes que é importante, antes mesmo de engravidar, já medir a pulsação e depois, quando engravidar já, começar a elucidar a criança sobre os pontos positivos de ter um irmão, de ter mais alguém em casa. Já conseguimos ter assim história de alguém que acabou por engravidar acidentalmente, não é? Janete não gosta deste termo, mas eu vou usar. Não, eu só disse que causa assim alguma... Porque... Pronto, eu também digo alguma às vezes, pulga atrás da orelha. Engravidou por acidente. Como acidente? Exato, pronto. Então, mas alguém que engravidou acidentalmente, Janete? Acidentalmente não tivemos ainda assim um caso. Recebemos aqui o testemunho da Nilda, que tem filhos com diferença de 12 anos. 12. A Nilda disse que foi tranquilo, porque o filho até já queria ter um irmão. Mais velho, no caso, e hoje, não é? Exatamente, hoje tem 16 anos, a irmã mais velha tem 4. E a relação como é que é? A relação é ótima. Saudável. Exatamente, é aquele que suporta a mãe no cuidado da irmã mais nova. O mais novo acaba por ter 2 mães, não é? Exatamente. Sim, porque a irmã mais velha não ficou tanto tempo sem ter aí o irmão mais novo. Então, quer sempre abraçar, quer sempre cuidar. Acho isso tão interessante. Eu acho muito bonitinha esta coisa de um irmão bem grande com um irmão bem pequenino. É muito bonito. Depois, quando crescem, vão sempre olhar para o mais velho como o segundo pai ou segunda mãe. Muito interessante isto. Um tema muito interessante. Janete, estou feliz com o tema. Muito bem. O tio Castro falou também daqui de já ter visto casos em que os mais velhos batiam os mais novos. Porque não tiveram aquela preparação, entende que está a lhe tirar o lugar, não quer dividir as atenções. Exatamente, daí que diz-se que é importante que quando se está grávida, não é importante continuar a demonstrar amor pela criança. E outros ainda defendem que deve haver distanciamento. A partir do momento em que a mãe descobre que está grávida, a família deve começar a afastar o filho mais velho para ele já ir se consciencializando que a qualquer momento vai chegar o mais novo. Eu acho que isto de alguma forma seria ignorar as necessidades próprias da idade da criança, mas são as opiniões dos nossos ouvintes, nós respeitamos. Claro. E aquelas situações até quando o mais velho percebe que tem alguém no colo da mãe, vai para lá com uma certa atitude para retirar o infiltrado, com as devidas aspas, do colo da mãe, para que ele possa lá estar, não é? Exato, porque é um lugar que lhe pertence. Olha, Janete, vamos agora ao encontro do Simão João. O Simão está neste exato momento na rotunda da UDP
para dar-nos o movimento rodoviário. Aí pelo menos já está intenso, carregadíssimo. Não é isto mesmo, Simão João? As coisas aí não estão facilitadas para os automobilistas. Bom dia, mais uma vez. Bom dia com energia, Iracelma, e também a Janete Meio-Dia, aos nossos ouvintes e telespectadores. De facto, está rijo o movimento rodoviário aqui na rotunda da UDP, muito complicado por esta altura, sobretudo dos veículos que estão a vir da zona do Futungo em direção aqui a este ponto em que nos encontramos, e vê-se claramente que está muito difícil fazer o tráfego por esta altura. Tem aqui a presença dos agentes reguladores de trânsito, mas estes, porque não sabemos o que é que se passa, mas não estão a fazer o sinal para poder passar, e também no momento em que têm que parar. Aqui agora está a contas por parte dos automobilistas, cedendo, claro está, obedecendo o código de estrada, quem tem prioridade, os da direita ou os da esquerda, e assim então poderem seguir. E quando isso acontece, normalmente todo mundo tem pressa e quer sair daqui o mais rapidamente possível. Quem não tem, portanto, não está aprovado a passar, quer passar ao invés do outro, e isso já condiciona e muito de que maneira aquilo que é a fluidez do trânsito automóvel. Os veículos estes que estão aqui na rotunda estão a sair da estrada direita da Samba em direção aqui a este ponto na rotunda da UDP, e vão seguir viagem para o interior do município de Talatona. Então está a condicionar quem está a fazer a rotunda, como quem está a vir da zona do Futungo para seguir viagem até, por exemplo, ao Golf 2, ou contornar mesmo esta rotunda e pegar a 21 de janeiro em direção a Gamec. O trânsito está também meio que caótico para quem está a sair do interior de Talatona, e para que de facto pegue aqui esta zona e seguir viagem com a Pedro de Castro em direção ao Golf 2, está complicado no sentido de quem está a sair como quem está a entrar para o Talatona, e quem está a vir do Futungo em direção aqui à rotunda é onde está o principal caos. Pedir ao SUAM que mostre como está de facto o trânsito caótico. Mas também, Iracelma e Janete, uma das alternativas, e que penso eu, ou pensamos nós, que os agentes, ou seja, os automobilistas dificilmente optam, é que quem está a vir do Futungo, Iracelma, pode passar pelo viaduto, não é? E fazer o contorno para quem vai aí junto à Academia Bay, passa aqui a publicidade, e depois quer pegar a estrada direita da Samba. É muito mais fácil, muito mais rápido do que ficar aqui, portanto, neste engarrafamento, mas poucos sabem deste ponto, até porque nós optamos por fazer isso e notamos que fizemos coisa de 1 minuto a 2 minutos, ao invés de estarmos aqui presos no engarrafamento. Agora o agente regulador de trânsito está a fazer o seu serviço, mandou parar as viaturas que estão aqui por cima da rotunda para que possa estar desafogado quem está a vir do Futungo em direção aqui a esta rotunda da UDP, e então agora vai estar assim o movimento rodoviário. E é esta fotografia, Iracelma e Janete Meio-Dia. Com certeza está difícil a vida para quem está a circular aqui na zona do Futungo. É um até já. Já, Simão João, obrigada pela informação. Assim, pelo menos, os nossos telespectadores e rádio ouvintes vão procurar por alternativas, exatamente, não é? Caso quisessem passar por este ponto, está aqui a dica. As coisas não estão facilitadas, segundo o nosso colega Simão João, então comece já a procurar aí por alternativas, embora nesta altura também seja difícil. Exatamente. Por conta das chuvas que caíram aqui na nossa cidade capital. As supostas vias alternativas, muitas delas encontram-se intransitáveis. Exatamente. E a solução é passar mesmo pela via principal, esta via principal que está engarrafada. É ter paciência. Enquanto isso, com paciência e também com bom dia com energia, 8 horas, 15 minutos. Certamente a vida fica facilitada. Certamente não é? fica facilitada. Fica Boa muito mais facilitada, claramente. Não vê o trânsito, o tempo passar. Claro. Basta estar ligado aos 102.7. O Bom Dia com Energia, com a Janete Meio-Dia, hoje com um tema muito interessante. E atenção que nos pode ouvir também pelo portal de notícias da Rede Girassol, acedendo ao www.giranoticias.com. Vai lá encontrar a Girassol FM. Muito bem. Eu dizia, Janete, hoje com um tema muito interessante, não é? Está a falar sobre a preparação dos irmãos mais velhos para receber os mais novos. É interessante isto, meu Deus. Já preparamos os nossos filhos para receberem os outros filhos. Exatamente. Eu acho que eu não tive essa preparação. A nossa ouvinte falou sobre isso. Ela disse ela não é mãe ainda, mas praticamente passou por isso.
porque nunca foi informada que teria irmãos, só via que a mãe está grávida. Mas ela diz que hoje nós, os mais novos, já vamos ganhando esta cultura de conversar com as nossas crianças sobre a vinda de um outro elemento para a família. Sim, eu acho que eu não fui preparada, porque a diferença que tenho com a irmã que eu puxei são de 2 anos. Quer dizer, que quando a minha mãe engravidou, eu tinha 1 ano e 3 meses. Ok. Sim, não sei, se calhar houve aí algum diálogo, não sei. Vou perguntar à minha mãe logo mais, tentar perceber se ela preparou-me ou não. Porque eu tenho uma boa relação com a irmã que eu puxei, não é? Que vem depois de mim. Eu, por acaso, também tenho a diferença de 2 anos com o meu irmão que puxei. E, aliás, é o caçula. Ok. Então, tu eras a caçula, não deram tanto tempo e para cá Tauas? Tauas, já está. Só assustei, já está. Muito bem, Janete, meio-dia. Mas eu vou tirar um tempo para ligar à minha mãe, tentar perceber se houve aí alguma preparação ou não. Ou se só descobriste, já está parando distraída. Muito bem, Janete, olha, até já, minha querida colega, até já. Nós a qualquer momento voltaremos aí nos estúdios centrais da Girassol FM. Atenção, também já estamos na última hora dos nossos encontros, não é? Exato. Agora é só correr até a meta, é só correr. Já conseguimos avistar a meta, temos ainda alguns minutos vamos nos para refrescar ao longo do caminho e vamos chegar lá, certamente. Até já. Até já, Iracema. Bom dia. Nós aqui seguimos porque temos informação para lhe contar. O Procurador-Geral da República, Pedro Mendes de Carvalho, reafirmou nesta segunda-feira o compromisso com a defesa das garantias e dos direitos fundamentais dos cidadãos. O responsável falava na Conferência Internacional alusiva à Semana da Legalidade, no âmbito das celebrações dos 47 anos de existência da Procuradoria-Geral da República. Trata-se de um evento realizado no quadro dos 47 anos de existência da PGR. Foi uma conferência com cariz internacional onde foram analisados os desafios dos operadores do direito na justiça administrativa. Durante a sua intervenção, o Procurador-Geral da República, Pedro Mendes de Carvalho, referiu que o sistema administrativo em geral e o sistema administrativo da Justiça em particular foram objetos de uma profunda reforma para permitir a aproximação dos serviços aos cidadãos. O sistema administrativo em geral e o sistema de justiça administrativa em particular foram objeto de uma profunda reforma para adequá-los às exigências constitucionais, econômicas e sociais que se verificaram nas últimas décadas no nosso país, o que resultou na redefinição das normas que balizam a atuação da administração pública, bem como das normas sobre a organização, estruturação e funcionamento dos órgãos do contencioso administrativo, consagrando a dignidade da pessoa humana como um dos princípios fundamentais a observar na interação com os órgãos, com os cidadãos, garantindo a aproximação dos serviços públicos às populações e procedendo à desconcentração e descentralização administrativas. O titular da pasta afirmou que o país dispõe de um direito processual administrativo renovado e a sua concretização depende da atuação de todos. Ao Ministério Público, como defensor da legalidade e do interesse público, cabe um papel especial cujo desempenho cabal é condição essencial para a satisfatória realização da justiça administrativa. A justiça administrativa é hoje, e cada vez mais, um instrumento ao serviço dos cidadãos, das famílias, das empresas e do Estado Democrático de Direito que temos vindo a construir em Angola. Entretanto, a sua aprendizagem, divulgação e concretização é um desafio de todos, governantes, governados, magistrados, advogados e os demais operadores do direito. Académicos, membros do governo, bem como dos órgãos que intervêm na administração da justiça de Angola, Cabo Verde e Moçambique, analisaram os desafios
dos operadores do direito na justiça administrativa no âmbito da comemoração do 47º aniversário da Procuradoria-Geral da República de Angola, institucionalizada a 27 de abril de 1979. Integrada na Jornada Abril Jovem, a JMPLA do município da Camama realizou um encontro subordinado ao tema Vozes da Nova Geração, Consciência Política e Responsabilidade Digital. A iniciativa está voltada ao fortalecimento da consciência cívica e política da juventude, num contexto marcado pela crescente influência das tecnologias digitais e das redes sociais. O impacto da internet, o papel dos influenciadores digitais e a responsabilidade no uso das redes sociais e na construção de uma sociedade mais consciente e participativa foram temas de debate no encontro subordinado ao tema Vozes da Nova Geração, Consciência Política e Responsabilidade Digital. Nós, se olharmos para o que nos traz Silvana Bortijo no livro de ouro da comunicação, ela diz que os meios de comunicação são extensões do nosso corpo. Ou seja, ela questiona o que seria da rádio se não fosse a voz da Fernanda. Já imaginou? O que seria da televisão se não fosse a minha imagem? E o que seria do jornal impresso se não fosse eu a escrever? Logo, enquanto humanos, o nosso corpo é o primeiro meio de comunicação e ele usa praticamente todo esse manancial trazido pelas plataformas ou ferramentas tecnológicas para a difusão de informação. Entendemos que há alguns temas sensíveis que deviam ser tragos nesse workshop de hoje. Então, por isso é que convidamos esses preletores para estarem aqui e como jovens e como entendedores da matéria e daquilo que nós queremos passar, trazer aqui para partilharem conosco os conhecimentos deles. A atividade realizada pela JMPLA no município do Camama está integrada na Jornada Abril Jovem e reuniu jovens num espaço de diálogo, partilha, escuta e troca de experiências. Os jovens da JMPLA no dia de hoje decidiram criar esta atividade, por sinal, juntaram vários agentes que intervêm a nível das redes sociais. Os nossos jovens, a nível do nosso município, devem seguir, por sinal, criarem atividades onde congregam todas as franjas da nossa sociedade, desde a franja estudantil, desde atores, artistas, por sinal, vieram fazer uma atividade dentro de uma instituição que trata de artes a nível do nosso país. A JMPLA da Camama continuará a criar espaço, condições para debate, partilha de ideia, partilha de conhecimento, porque existem um grupo de jovens que já estão conceituados, já são formados e que devem, de alguma forma, moralizar um outro grupo de jovens que ainda estão no processo do ensino e no processo de ascensão profissional. Portanto, a JMPLA, como uma organização social e juvenil do partido que governa, não tem só a responsabilidade de promover a execução das políticas públicas, mas também de criar espaço de diálogo para contribuir para a mudança e o desenvolvimento desta linda e bela Angola. O evento contou com a presença de figuras que partilharam experiências profissionais e reflexões com os participantes. Delegações parlamentares de Angola e Moçambique avaliam em Maputo o reforço da cooperação entre os dois órgãos legislativos no âmbito de uma visita oficial de 4 dias do Presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, aqui ao país. A Assembleia Nacional defendeu em Maputo, capital de Moçambique, a necessidade da construção de sociedades reconciliadas onde o trabalho e as ideias construtivas de todos são considerados no processo de edificação das nações. Adão de Almeida entende que a paz e a estabilidade são bens inegociáveis
e que devem ser rigorosamente preservados. O presidente da Assembleia Nacional sinalizou também que Angola e Moçambique têm uma boa relação, sendo esta a razão de, em 2025, o presidente da República, João Lourenço, ter condecorado distintas figuras de Moçambique que contribuíram para a independência de Angola. Que a paz e a estabilidade devem ser preservadas, sendo para tal essencial que se não subestime o seu valor, nem a sua imprescindibilidade. O que nos trouxe até aqui foram a irmandade e a solidariedade que existe entre nós, foi a partilha de desafios e ideais, foi o recíproco reconhecimento da importância do outro. Foi este o espírito que animou Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, a condecorar em 2025 vários cidadãos moçambicanos no quadro das celebrações dos 50 anos da independência nacional da República de Angola, pelo relevante contributo prestado ao povo angolano. Uma parceria bilateral que, por exemplo, no domínio parlamentar, foi esta segunda-feira reafirmada com a assinatura do Programa de Cooperação 2026-2028. A relação entre os nossos países é transversal, abrangendo praticamente todos os domínios. No plano parlamentar, Moçambique e Angola consolidam uma cooperação multifacetada, agora reforçada pelo Protocolo de Cooperação 2026-2028, que hoje assinamos, instrumento que prevê ações prioritárias em domínios vitais para os nossos parlamentos. O presidente da Casa das Leis referiu que Angola continua a defender a criação do Parlamento Regional e a concretização do desafio que passa pela mobilidade no bloco da CPLP. Ao nível da nossa região da SADC, continuamos a advogar a transformação do Fórum Parlamentar da SADC em Parlamento Regional, conferindo-lhe mais força para harmonizar a produção legislativa em toda a África Austral e promover uma maior integração regional. Na CPLP, a mobilidade continua a ser um dos nossos grandes desafios, sobre o qual não devemos poupar esforços. Uma mobilidade mais fácil é essencial para que a CPLP seja uma comunidade viva, capaz de promover mais trocas comerciais e promover o desenvolvimento dos nossos países. O Programa Político de Cooperação Parlamentar foi assinado pelos presidentes da Assembleia Nacional de Angola, Dom de Almeida, e da Assembleia da República de Moçambique, Margarida Talapa, e tem como objetivo a implementação do Protocolo de Cooperação rubricado em 2003 nos domínios da atividade político-parlamentar. A Embaixada de Angola na África do Sul informa em comunicado que está a acompanhar com particular atenção as ocorrências verificadas nos últimos dias em território sul-africano relacionadas com manifestações e situações de tensão social, não havendo até ao momento qualquer registro oficial de cidadãos angolanos diretamente afetados por atos de violência. Numa nota, a Embaixada acrescenta que as autoridades diplomáticas e consulares angolanas se encontram em contacto permanente com as comunidades e apelam que mantenham a calma e a agir com prudência, evitando deslocações desnecessárias, sobretudo em e para áreas onde se registram concentrações ou manifestações. Recomenda igualmente o cumprimento rigoroso das orientações das autoridades locais e sublinha que, em caso de necessidade, em face da situação, os cidadãos angolanos são aconselhados a contactar os serviços diplomáticos e consulares das suas áreas de jurisdição. A Embaixada reitera o seu compromisso de proteger e prestar assistência aos cidadãos angolanos, mantendo-se disponível para qualquer esclarecimento ou apoio necessário através de canais de comunicação conhecidos. O juiz presidente do Tribunal Supremo, Norberto Sodré João, participa no Brasil no 12º Congresso Internacional de Direito na Lusofonia, que decorre em Brasília
e que reúne juristas, académicos e especialistas do espaço lusófono para debater temas relevantes do direito contemporâneo. No quadro da sua deslocação a Brasília, o juiz-presidente do Tribunal Supremo de Angola visitou as instalações da Embaixada de Angola no Brasil, onde foi recebido pelo embaixador Manuel Eduardo Bravo e por diplomatas da missão, abordadas questões de interesse institucional, com destaque para o reforço da cooperação no domínio jurídico entre Angola e o Brasil. No âmbito da agenda oficial estão ainda previstas visitas ao Superior Tribunal Militar, incluindo um encontro de cortesia com a presidente da instituição, bem como a participação na sessão solene da abertura do Congresso. Uma calma frágil prevaleceu nesta segunda-feira na capital do Mali, Bamako, e no reduto da junta governante em Kati, 2 dias depois de intensos combates entre o exército e jihadistas, aliados a separatistas que mergulharam o país na incerteza sobre o futuro do governo militar. Confira na íntegra o Compacto Internacional. A junta enfrenta uma situação sem precedentes desde o golpe de 2020 que levou ao poder após o assassinato do ministro da Defesa, Sadio Camara, e o fato de o governante militar, general Assimi Goïta, não ter sido visto ou falado publicamente desde o início das hostilidades no Mali. Diversas cidades e áreas estratégicas ao redor de Bamako foram alvo de uma ofensiva realizada ao amanhecer de sábado por rebeldes tuaregues da coalizão Frente de Libertação Azawad e pelo grupo de apoio ao Islã e aos muçulmanos Jemni e ao grupo jihadista ligado à Al-Qaeda. O Mali está mergulhado em mais de uma década de violência, mas analistas afirmaram que os ataques representam o desafio mais sério aos seus governantes desde a ofensiva de março de 2012, que foi repelida pela intervenção das forças francesas, que desde então já se retiraram. A República Democrática do Congo anunciou esta segunda-feira a criação de uma guarda paramilitar apoiada por investimentos dos Estados Unidos da América e dos Emirados Árabes Unidos para garantir a segurança das suas vastas operações de mineração, afirmou a Inspeção-Geral de Minas. A nova unidade será implantada gradualmente com um efetivo inicial de 2.500 a 3.000 militares, previsto para estar operacional até dezembro, após 6 meses de treinamento em colaboração militar, afirmou o IGM em comunicado. Prevê-se que a Força Paramilitar tenha mais de 20.000 membros em todas as 22 províncias mineiras do Congo até o final de 2028, com o objetivo de aumentar a confiança dos investidores e fortalecer a supervisão estatal da produção mineral. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontraram nesta segunda-feira em São Petersburgo, na Rússia. Putin prometeu fazer tudo para que a paz seja alcançada no Médio Oriente. Durante o encontro realizado na Biblioteca Presidencial, Putin considerou que os iranianos lutam heroicamente pela soberania, numa alusão à guerra que os Estados Unidos e Israel travam contra o Irão desde 28 de fevereiro. Putin transmitiu também a Araghchi que Moscovo partilha o interesse em continuar a estreitar os laços com Teherão em resposta a uma missiva enviada recentemente pelo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei. A Rússia, tal como o Irão, tem a intenção de continuar as nossas relações estratégicas, disse Vladimir Putin. Vamos voltar a olhar para as manchetes dos jornais. Esta ronda começamos na primeira página do Folha de São Paulo no Brasil, que titula Novo desenrola dará até 4 anos para quitar dívida de cartão, cheque e crédito. O governo Lula também estuda usar dinheiro esquecido em contas bancárias como garantia de renegociação dos débitos. Atirador de jantar com Trump é acusado de 3 crimes e pode pegar perpétua, também na primeira página do Folha de São Paulo.
O The New York Times titula: Trump está insatisfeito com o plano do Irão de reabrir o Estreito de Hormuz. A proposta teria deixado de lado questões sobre o que fazer com o programa nuclear do Irão. Estamos na imprensa espanhola. Na primeira página do La Vanguardia, é destaque: a Audiência Nacional exonera Pujol por motivos de saúde. Quase 12 anos depois de confessar que tinha dinheiro em Andorra, o caso do ex-presidente fica arquivado, embora o julgamento contra a sua família continue. Já em França, o Le Figaro escreve: 2 meses de guerra no Irão. Trump ainda procura uma saída. A ofensiva aérea américo-israelita, iniciada pelo presidente americano a 28 de fevereiro, transformou-se numa guerra económica em torno do Estreito de Hormuz, enquanto se avizinham as eleições de meio mandato. Donald Trump procura sair do impasse. O Jornal Desportivo à Bola titula: Confiança total em Rui Borges. Segundo lugar em risco, não abala intenções do Sporting. Benfica, Luque Bacchio, sem planos para sair. Vamos olhar para a informação sobre o tempo e começamos precisamente na cidade do Namibe, que tem previsão de um dia com trovoadas em partes da zona. E quanto às temperaturas, elas vão oscilar entre 21 graus de mínima, 29 de máxima, umidade de 75%. Em Banza, Congo, província do Zaire, a previsão de um dia com chuva ligeira. As temperaturas para hoje: 22 graus de mínima, 32 de máxima, umidade de 78%. Estamos a fazer o último intervalo e quando regressarmos, vamos falar sobre o apaixonante mundo dos desportos. Até já! Numa terça-feira de jogo decisivo em basquetebol, Georgina João, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Iracelma, muito obrigada e bom dia também para quem nos acompanha a esta hora. É verdade, jogo decisivo. Na verdade, hoje tem 2 grandes jogos, um de basquete, jogo nacional, e o outro, o Paris Saint-Germain Bayern de Munique, Liga dos Campeões. Mas vamos começar pelo nosso jogo. Hoje saberemos quem vai acompanhar o Petro de Luanda na final do Unitel Basket, edição número 48. A final será jogada por 7 jogos. Então, hoje, o 1º de agosto, vai dar o Sporting. Poderão então acompanhar o Petro de Luanda. Se for o Sporting de Luanda, será algo inédito. Pois, dos últimos anos, nós só temos acompanhado a final Petro de Luanda. O 1º de agosto. O 1º de agosto, Petro de Luanda. Hoje, a ver, vamos ver. Tudo ou nada. Hoje é tudo ou nada, exatamente. Hoje é tudo ou nada. Então, temos aqui o basquetebol, mas falaste também de um grande jogo da Liga dos Campeões, exatamente. Exato, uma final antecipada. Iracelma, por favor, não me peças para fazer um prognóstico, porque com o Paris Saint-Germain não quero nada, porque ainda estou com o trauma do Mundial de Clubes, então não faço prognósticos para o Paris Saint-Germain, mas adivinha-se uma grande partida de futebol, a final antecipada. Apesar de que o Paris Saint-Germain, em casa, frente ao Bayern de Munique, tem um ciclo de vitórias. Mas os tempos são outros. Exatamente. O jogo só termina depois dos 90 surpresas, minutos. Não é? E é por isso que nós gostamos do futebol, porque acontece sempre coisas maravilhosas, grandes jogos. O que não vai faltar hoje é golos, certamente, porque as 2 equipas são as melhores da atualidade, são equipas que marcam muitos golos, têm jogadores muito bons, então hoje a Iracelma vai assistir a um espetáculo de futebol. Vai assistir. Todos nós vamos assistir. Vamos agora assistir à jornada informativa. Entra em campo a Georgina João para as notícias uma a uma aqui no Manhã Girassol. Muito obrigada. E vamos começar com o futebol nacional. A 24ª jornada da Liga Unitel Girabola produziu 15 golos, uma média de 1,8 tentos por partida. A ronda 24 do Girabola 2025-2026 teve uma colheita de 15 golos. Na capital do país, o Petro de Luanda aplicou uma goleada à moda antiga ao Luanda City de 6-0 no estádio Françandalo. O 1º de agosto sofreu a primeira derrota em campo no Girabola e foi diante da Académica do Lobito por 0-1. No estádio de Ombaca, a equipa da rua Bartolomeu Dias, o Ilhete de Benguela, venceu pela margem mínima de uma bola sem resposta o São Salvador do Congo.
O último classificado do Girabola, a Alegria do Povo, o Gelson, perdeu em casa por 0-2 contra o Desportivo da Lunda Sul. Na província do Mochico, o Bravos do Maqui e Recreativo do Libolo não foram além de um empate sem golos. Já na Lunda Norte, o Sagrada Esperança derrotou o Inter por 1-0 no reencontro de Roque Sapir com a sua antiga equipa. Na terra do Cristo Rei, na Huila, o Desportivo local venceu na recepção ao Cabos Corpo do Palanca por 2-0. Quem também venceu por 2-0 foi o aflito 1º de Maio de Benguela, frente ao Redonda do Bengo. Feitas as contas, em 8 partidas foram apontados 15 golos, uma média de 1,8 tentos por encontro. Os tricolores comandam o Girabola com 60 pontos, seguidos pelo Ilhete de Benguela com 50 pontos, enquanto o 1º de agosto ocupa a 3ª posição com 46. 1º de Maio, Redonda e Gelson estão na zona de rebaixamento. A luta pela bota de ouro está bastante renhida, com Tiago Reis e Dagô. O avançado do Petro comanda a lista com 14 golos, menos um que o congolês democrata do 1º de agosto, Dagô, com 13 tentos apontados. 1º de agosto e o Sporting de Luanda defrontam-se hoje às 18 horas no 5º e último jogo dos play-offs das meias finais do Campeonato Nacional de Basquetebol Sénior Masculino. O jogo vai decorrer no pavilhão multiusos do Quilamba, com as duas equipas em busca da última vaga na final. Militares e sportinguistas estão igualados na eliminatória com 2 vitórias cada e quem vencer será adversário do Petro de Luanda na final que será disputada a melhor de 7 jogos, sendo que o primeiro jogo acontece já no dia 1 de maio. O de agosto conquistou o seu último título em 2018 e em 2025 foi derrotado na final pelo Petro de Luanda por 4-1 nas séries. O Petro de Luanda é detentor do título. Afastou nas meias finais o Interclube com 3 triunfos, sendo o primeiro jogo vencido por 101-87, o segundo 93-90 e o terceiro por 103-86. Bola internacional, Paris Saint-Germain recebe na noite desta terça-feira o Bayern de Munique no jogo da primeira mão das meias finais da Champions League. Iracelma, foram assim as notícias para esta terça-feira do apaixonante mundo do desporto. Exatamente, amanhã vamos olhar para os resultados do jogo que acontece aqui na Liga Azul. Exatamente. Na Liga Azul, sim, por acaso não falamos da Liga Azul, porque eles também têm jogos da Liga Azul. A Casa Pessoal do Porto Lubito vai jogar frente às Formigas do Cazenga. As Formigas do Cazenga que nesta época estão muito abaixo daquilo que fizeram nos anos passados. Vamos ter também o resultado do jogo Sporting 1º de agosto, tudo ou nada. Muito estranho, só é adepta da equipa feminina, não da equipa masculina. Há coisas assim, não é? Há coisas assim. Então amanhã também teremos o resultado aqui da Liga dos Campeões. Exatamente, da Liga dos Campeões. Eu conto contigo amanhã, Georgina. Cá estarei. Muito obrigada, bom dia. Nós aqui temos conexão com a Girassol FM. Vamos pela última vez nesta edição falar com a Janete Meio-Dia. Iracelma, bom dia, bem-vinda de volta. Bom dia, Janete Meio-Dia. Está tudo bem? Estamos na reta final. Nesta altura, contagem regressiva, quase 8 minutos nos separam da hora 9. Exatamente. Então, conseguimos avistar a meta, não é? Conseguimos, já está bem mais perto. Já faltou mais próximas da meta, não é? Já estamos bem Depois mais de mais uma jornada intensa. Vocês 3 horas, nós 2 horas e claramente é aqui que nos aproximamos do cortar da meta. Exatamente. Depois de termos estado conectadas com os radiovintes, com os telespectadores também, com esta vasta equipa que trabalha diariamente a todo o gás para fazer acontecer o matinal aqui na TV e também na Girassol FM. Exatamente, Iracelma Arnaldo. E nós continuamos deste lado a conversar com os nossos ouvintes sobre como preparar os mais velhos para receberem os mais novos. E as contribuições continuam a chegar. Há pouco tempo falávamos com o Silva Figueira, que disse que atualmente é pai de um, está prestes a receber o segundo. O filho está agora com 1 ano e 6 meses e 3 meses mais ou menos. Quando fizer 2 anos ou quase 2, estará o segundo a chegar. E ele disse que depois de ouvir-nos, não é, falar sobre isso, percebeu que afinal nunca pensou na possibilidade de preparar o filho mais novo para receber, do filho mais velho no caso, para receber o mais novo. Sim, o mais velho. Mas o mais velho também é tão novinho
Exatamente. Perceber. Exatamente, aí está a questão. Ele diz, inclusive, que a criança já apresenta alguns comportamentos, digamos, agressivos. Quando pegam bonecos, para exemplificar como vai ser a relação com o maninho que está a caminho, ele pega no boneco e joga para longe. Exatamente. Então, esperamos que não venha jogar o irmão mais novo para longe dele não também. Vai ter força para tanto. O máximo que ele pode fazer é puxar o lençol. Aí é perigoso, mas é preciso ter alguma atenção para esta questão. Então, o Silva disse que de hoje em diante, depois de ser desportado, vai passar a prestar mais atenção a esta questão e a conversar mais com o filho, é difícil. Não é? Exatamente. 1 ano e alguma coisa é difícil. Muito mas bem. É possível. Olha, Janete, nós vamos à rua neste exato momento, não ao encontro do Simão João, vamos ao encontro do Alberto Capitão. Ele está neste exato momento aqui, nas proximidades, na Camama, onde será inaugurado logo mais pelo Presidente da República o Data Center. O Capitão, nesta altura, vai dizer-nos como estão as coisas lá fora, os momentos que antecedem à inauguração desta infraestrutura. Olá, Capitão, muito bom dia, meu colega. Diga-nos qual é o ambiente que se vive aí nestes momentos que antecedem à inauguração do Data Center Icloud Nacional. Ora, bom dia, Iracema, bom dia, Janete, meio-dia. Bom dia aos nossos telespectadores, radiovintes e também internautas. De facto, aguarda-se a todo instante pela chegada do Presidente da República, João Lourenço, para nesta terça-feira fazer então o corte da fita, o que deverá simbolizar a entrada em funcionamento desta infraestrutura. Estamos a falar do Data Center e Cloud Nacional do Governo de Angola, uma infraestrutura que tem cerca de 208 racks, 13.000 CPUs e não só, adaptou uma metodologia de utilização progressiva e é parte de uma estratégia nacional inclusiva, estruturada e contínua do Executivo e busca também acelerar o processo de transformação digital em curso no país. Ora, dizer que este Data Center e Cloud Nacional terá impacto nos mais variados setores em que instituições e empresas públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, têm nessa infraestrutura as condições propícias e ideais para a salvaguarda do acesso em tempo real dos dados. O Data Center e Cloud Nacional foi concebido para assegurar o armazenamento seguro e processamento de grandes volumes de dados governamentais, bem como a hospedagem de sistemas informáticos públicos e plataformas digitais do Estado. Ou seja, estamos aqui diante de uma infraestrutura que vai armazenar todo um manancial de informações do Governo de Angola, mas também de instituições privadas. O grande objetivo é de salvaguardar a segurança destas informações que devem ser armazenadas aqui. Por esta altura já nos deparamos com vários membros do Governo de Angola, 10 ministros, a destacar aqui, por exemplo, o Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Albano Ferreira, ainda o Ministro do Planeamento, Hugo Guilherme, e tantos outros membros do Executivo, bem como também os responsáveis do Infose, que é a instituição que deve fazer a gestão deste Data Center e Cloud Nacional. Por esta altura, o que se aguarda mesmo é pela presença do Presidente da República, que vai então fazer o corte da fita. É uma infraestrutura que, como já aqui fizemos menção, faz parte da iniciativa de desenvolvimento tecnológico de Angola, por isso mesmo é aguardada a sua entrada em funcionamento com muita expectativa. O Data Center e Cloud Nacional vai armazenar, processar e proteger grandes volumes de dados e é fundamental para garantir transparência, agilidade e confiança. Iracema e Janete, meio-dia, sei que estão mesmo já, digamos que a escassos minutos de encerrar o programa, por isso nós entramos somente para dar este ponto de situação de que
estão a ser criadas todas as condições aqui para que no dia de hoje seja feita a inauguração e, consequentemente, a entrada em funcionamento deste data center e cloud nacional do governo de Angola. O corte da fita, como já aqui fizemos menção, será feito pelo Presidente da República, João Lourenço, que é aguardado aqui na Camama a qualquer momento para esta inauguração. Quando se justificar, nós voltaremos à antena para levar todas as incidências do que vai acontecer aqui nesta infraestrutura, aqui mesmo nas proximidades, por sinal também, da Rede Girassol. Muito bom dia às duas. Bom dia, Alberto Capitão. E estes momentos que antecedem então a inauguração do Data Center e Cloud Nacional do Governo de Angola, uma infraestrutura que está aqui bem próximo da Rede Girassol. Está mesmo aqui no município da Camama e vai ser inaugurada nesta manhã pelo Presidente da República, João Lourenço. Exatamente. Nossos mais novos vizinhos. Exatamente. E nós, a Rede Girassol, certamente vamos trazer todos os momentos que vão marcar esta inauguração logo mais. Certamente. Janete, o tempo também não está ao nosso favor. 1 minuto para as 9 da manhã. Da minha parte, foi uma honra muito grande manter estas múltiplas conexões contigo aí na Girassol FM e firmamos aqui o compromisso de estarmos juntas amanhã, não é? Amanhã, com a mesma energia e boa disposição de sempre. Bom dia com energia. Bom dia com energia. Janete, meio-dia e por aqui também está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente à hora 7, aqui na TV Girassol. Assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos.